Glória a Deus. Quê? Não? Vamos lá. Essa é a terceira semana que nós estamos falando sobre cura interior. As outras duas, uma já está no YouTube e depois, a da semana passada, eu ainda não consegui colocar, mas essa semana já entra as duas. Então, se porventura você não assistiu as outras, depois você manda uma mensagem para mim, né? Eu envio para você o link para você assistir as outras duas. Vamos lá. Semana passada a gente terminou, né, falando sobre o espírito humano recriado. O que é o espírito humano recriado? É quando eu entrego a minha vida para Jesus e há uma mudança em mim internamente. Essa é o espírito que recria. A obra de recriação da minha vida, de renovação, é do Espírito Santo. Então, aqui está dizendo, a nossa alma, onde reside a nossa personalidade, não nasceu de novo. Porque não basta só nascer de novo. Eu sou a mesma pessoa, aí eu venho para o Evangelho, eu aceito Jesus Cristo, eu me batizo. Então a palavra de Deus diz, assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente se depara com esse versículo. E a gente acha que a gente já é convertido só de aceitar Jesus. E não é bem assim. Eu aceitei Jesus e agora? E agora que eu continuo com o meu eu. Eu continuo com a minha alma. A alma é onde reside os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas decisões. Está relacionado com a alma. Então, venho para a igreja, me torno uma nova criatura, mas eu continuo com a mesma personalidade. Então, a minha personalidade não nasceu de novo. E é isso que precisa acontecer. Quando? Através dessas informações. Então, o que eu preciso para eu poder nascer de novo da minha personalidade? A minha personalidade é o meu eu interior. O que eu preciso? Eu preciso me submeter ao Espírito Santo para que ele faça a obra de recriação. Como assim se submeter? Se submeter é deixar o Espírito Santo operar. Tem um versículo que diz assim, ó, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que é submeter? Eu deixar ser levada. Eu deixar ser levada por Deus. Deus dá uma ordem e eu vou lá e cumpro. O Espírito Santo fala algo ao meu coração, eu vou lá e cumpro, eu me submeto. Mesmo que eu não tenha vontade, eu faço. Porque a vida com Deus é assim. Tem coisas que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Sabe aquele dia que você tem que orar e você não quer orar? Isso é se submeter. Eu vou orar não porque eu estou com vontade, mas porque eu preciso orar. Porque a minha alma, o meu espírito precisa ser alimentado. E o meu espírito só é alimentado através da palavra de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, hoje nós vamos falar sobre uma obra de reconstrução, que na Bíblia tem 2 livros que falam dessa obra, que é Esdras e Neemias. Eles falam sobre a reconstrução dos muros. Vocês já ouviram falar que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? Não? Algumas pessoas sim, outras não. Então, o que acontece? Nessa época já, desde Esdras e Neemias, o povo estava cativo na Babilônia. Quem governava a Babilônia era o rei Nabucodonosor. E ele era um rei muito, como é que fala? Rígido. Ele era muito rígido, ele oprimia o povo de Deus. Ele foi lá, ele tomou o povo de Deus, destruiu cidades, destruiu casas, ele destruiu toda a cidade de Jerusalém e levou todo o povo. Quando fala cativo, significa preso. Levou o povo preso para a Babilônia e fez desse povo escravo por muito tempo. Então, no livro de Esdras, você já vai começar a ver
se você for ler, que precisava fazer essa restauração do templo lá em Jerusalém. Só que Nabucodonosor não deixou isso acontecer. Depois de Nabucodonosor veio um outro império, que é chamado Império do Medo-Persa, que veio o rei Ciro. O rei Ciro, ele já era mais maleável e ele permitiu que algumas pessoas regressassem, né? Regressar é voltar. Voltassem para Jerusalém para a reconstrução do templo. Por quê? Porque é muito importante, nós vamos entender. Deus levantou Neemias. Neemias era copeiro. Você sabe o que é copeiro? Que serve o rei. Naquela época, toda comida que era feita para o rei, o copeiro tinha que experimentar primeiro. Por quê? Porque não correr risco do rei morrer. Porque podia ter gente mal. Então, se a comida tivesse envenenada, quem morria era o copeiro. Se desse uma bebida envenenada, era o copeiro que morria. Era assim. Então, o copeiro ele tinha essa função de servir o rei. E um dia, Neemias chegou para o rei, estava meio triste. Ele era um bom servo. O rei perguntou para ele, por que você está triste? E ele falou, minha cidade de Jerusalém está toda destruída. E eu tenho no coração que eu preciso ir reconstruir. Aí o rei se compadeceu dele e falou, quanto tempo você precisa? Ele falou um tempo, ele falou, tá, eu vou autorizar você ir lá e fazer o que você precisa. Então isso já é um grande passo. Neemias aqui, nessa função de ir a Jerusalém e reconstruir o templo, ele simboliza o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Neemias, simbolizando o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo faz essa obra de reconstrução na minha vida. Entenderam? Então, Neemias tem essa função aí. Então, Neemias, ele se submeteu àquilo que Deus levantou ele para fazer. Pensa que é fácil naquela época ir sozinho, porque o povo não queria nenhum tipo de trabalho. O povo não queria se esforçar com nada. E Neemias falou, não, eu vou e vou conseguir reconstruir. Então, a primeira coisa que precisa acontecer dentro de nós é a restauração do templo. Nós somos templo. Se você não restaurar o seu eu interior, você vai estar dentro das igrejas, mas continuar com os mesmos problemas. Se você não tiver este entendimento, você vai continuar a sua vida com os mesmos problemas. Então, essa restauração representa o nosso espírito. Tá? Deixa eu falar assim, nós somos, mais para frente eu vou falar, mas só para você entender quem está vindo hoje pela primeira vez. Nós somos um corpo físico que possuímos uma alma, que são as nossas vontades, os nossos sentimentos e as nossas decisões. E temos um espírito. Este espírito foi nos dado quando a gente nasceu. A Bíblia diz que Deus sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Então, o homem é um ser tridimensional, 3 em 1. Então, o meu espírito precisa ser recriado, porque eu já vivi muitos tempos. Então, por exemplo, eu não nasci na igreja. Eu obtive ensinamentos bíblicos muito depois. E enquanto isso, tudo que eu fui, conforme eu fui crescendo, a gente vai absorvendo isso, que é o meu próprio eu. Então, eu preciso de restaurar o meu templo, que é onde o Espírito Santo habita. Por que essa restauração era importante? Porque dentro do templo existia a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança representava o lugar sagrado. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então, é uma representação de Jesus Cristo.
Então, vem aqui. Restauração dos muros, que foi o que Neemias fez. Então, ele saiu da Babilônia, foi para Jerusalém para restaurar estes muros. Então, eles estavam caídos. Esses muros, você vê ali, você pode ver tijolos embaixo, em cima, lá mais para cima. Estava tudo destruído. Eu quero dizer que os muros são partes visíveis da nossa vida. Os muros são aquilo que a gente constrói, que as pessoas veem. O nosso interior ninguém vê, mas os muros são os que estão no exterior. Esse todo mundo vê. E ele representa a nossa alma. Por que as pessoas veem a nossa alma? Porque eu me comporto de acordo com o que eu penso. Eu me comporto de acordo com a minha vontade. Então, o meu comportamento representa esses muros da minha alma. Então, eu preciso restaurar esses muros, essas portas, que significa da minha alma. E essa restauração começa pelas portas. Não começou pelos muros, começa pelas portas. Então, assim, essa obra de recriação, eu quero dizer para você que eles estão ali e que essas pedras simbolizam em nós todo o sofrimento que a gente já passou na vida, toda experiência que a gente já passou na vida. Isso está dentro da gente. Tem como tirar, gente? Não tem como tirar essas experiências. E Deus, quando vem fazer essa obra de recriação, Ele aproveita tudo. Diga, Deus aproveita tudo. Até as suas experiências ruins, até aquilo que te fez sofrer. Deus, Ele não despreza nenhuma pedra que se caiu. Os muros foram reconstruídos com as próprias pedras que caíram. Então, Deus não vai desprezar nada do que você passou na sua vida. Então, para você ter essa experiência profunda, essa cura profunda da sua alma, do seu ser, você precisa assimilar verdades, enfrentar a realidade da sua vida, enfrentar a necessidade de mudança de paradigmas. Meu Deus, o que é paradigmas? São regras, é um modelo, tá? Então, você tem um modelo que você sempre seguiu aquele modelo. Você tem que quebrar esse padrão para você obter a mudança. Senão, você não consegue mudar. Vim para o Evangelho e renovar a minha mente está relacionado ao renovo, à quebra de modelo. Senão, Deus não consegue fazer essa cura dentro de mim, né? Então, essa estrutura da forma de eu raciocinar, da forma de eu ver as coisas, de eu sentir as coisas, precisa mudar. Nós vimos aqui que a gente alimenta a nossa alma, tá? O que é alma? Sentimentos, vontades e decisões. Eu alimento a minha alma pelas 5 portas que existem, que são 5 sentidos: olfato, visão, audição, paladar e tato. É através do que eu vejo que eu alimento a minha alma. É através do que eu ouço que eu alimento a minha alma. O sabor das sensações, o que eu pego me torna lembrança. Então, isso são o que entra dentro de mim. Ok? Então, essas são as 5 portas. Do que você tem alimentado a sua alma? Daquilo que você vê ou daquilo que a palavra de Deus diz? Eu fiz uma ilustração aqui. Eu posso alimentar a minha alma tanto, né, com o que eu vejo, com as coisas, ou com o meu espírito. O meu espírito é a forma de eu perceber a Deus. E quando eu percebo a Deus, através da oração, do meu relacionamento com Deus, eu posso alimentar a minha alma. O médico diz, é câncer. Em vez de eu ir preparar o caixão, eu vou lá e oro e digo, Jesus, a tua palavra diz isso, 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 eu tomo posse da minha cura em o nome de Jesus.
Então eu estou alimentando a minha alma não com o que eu ouvi do médico, mas com o que a palavra de Deus diz. Dentro da nossa mente, no decorrer da nossa vida, foram formadas camadas de estruturas dentro da nossa mente, que determina o nosso modo de ver, pensar e agir. Essas estruturas que estão dentro da minha mente, que foi tudo que você aprendeu desde que você nasceu até hoje, está dentro da sua mente. Ela que determina essas decisões. E eu quero dizer aqui que talvez grande parte dos seus problemas, dos nossos problemas, é não aceitar as experiências passadas. Muitos de nós tivemos experiências decepcionantes, frustrantes, talvez inclusive conosco mesmo. E a gente não aceita que eu fiz isso, como é que aconteceu isso comigo, como é que fulano fez aquilo comigo, eu não aceito. E a gente precisa aceitar, porque nós somos falhos, nós somos pessoas que erram e sempre vamos errar. Ah, mas agora eu me converti, vai continuar errando, só que talvez erros despercebidos. Quando eu tomo consciência do meu erro, eu conserto. Então, dos grandes problemas é a não aceitação das nossas experiências do passado. Então, eu quero que vocês coloquem um princípio no coração de vocês. Coloquem um princípio no seu coração. Deus, na sua economia divina, não permite experiências desnecessárias, mas no meio de todas elas, está forjando em nós uma identidade apropriada para o cumprimento do propósito para o qual existimos. Então, todas as experiências da nossa vida, Deus está preparando a nossa identidade, o meu eu, para que, sabe o que é forjar? É você colocar no fogo, é você moldar. Deus faz isso conosco, Ele vai pegar todas as nossas experiências, sem desprezar nenhuma, mas até aquela que é horrível, para que você possa fazer as pazes com o seu passado. Ele não desfaz, Ele não despreza. Você precisa fazer as pazes com o seu passado. Você precisa entender quem você era e quem você é hoje. Você precisa deixar para trás e fazer um olhar diferente. Aceitar, eu errei. Tudo bem, todo mundo erra nessa vida. Mas você não pode trazer isso como uma pedra de peso, uma pedra de tormento que atrapalha a sua vida até hoje. Então, nós precisamos aceitar que cada um de nós viemos neste mundo com um propósito. Você é único. Diga comigo, eu sou único. Não existe outra pessoa igual você. Eu disse, acho que na semana passada, você acha que Deus ia perder tempo fazendo você se você não prestasse? Você acha que Deus ia perder tempo construindo você, moldando você, se você fosse para ser um nada nessa vida? Não, gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha só. Então isso deveria de ser suficiente para a gente erguer a cabeça e continuar na luta. Então, Deus está formando em você uma identidade, mesmo que seja na parte mais dolorosa. Pode passar aí, Amanda. A restauração dos muros começa pelas portas. Porta, gente, é lugar de decisão. Eu preciso decidir. Você decide quem entra e quem sai. Se uma porta está aqui, uma porta aqui aberta ou fechada, eu vou decidir quem entra na minha casa ou quem sai da minha casa. Porta é um lugar de decisão, é a vontade, é o centro do governo, do comando. Nós precisamos iniciar um processo de conquista
das nossas vontades. Eu dominar o meu eu. Então, o homem, eu quero dizer para vocês que o homem, ele é livre para fazer o que ele quiser, inclusive diante de Deus. Ele é livre para querer vir a buscar a Deus ou não. Deus não obriga ninguém. Deus nos deu a capacidade de decidir. Deus nos deu a capacidade de governar, de escolher, e somos nós. Eu escolho o que eu vou fazer na minha vida. Deus me deu essa capacidade. Agora, as consequências dessa escolha, eu não posso fazer. O que eu plantar, eu vou colher. Não tem o que falar. O que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Então, se você está plantando batata, você vai colher batata. Porque o que você lança na terra, a semente que você lança, ela vai germinar, brotar, crescer e dar frutos. Então, o que é que você tem plantado hoje na sua vida? É isso que você vai colher amanhã. Então, a gente é livre para escolher. Eu não quero ir na igreja. Não tem problema. Mas e depois? E amanhã? O que vai acontecer? Que tipo de plantio que você está fazendo para o seu espírito, para a sua alma e para o seu próprio corpo? É você que faz essas escolhas. As portas representam o lugar onde a gente exerce a nossa autoridade. Manifestamos nossa vontade, fazemos escolhas e tomamos as nossas decisões. Olha só. E aí? Portas falam de decisões. Pensa se você estivesse numa situação dessa. Qual porta você escolheria? Você decide o que vai entrar pela porta dos seus 5 sentidos. Você decide se aquilo que você está vendo vai te contaminar ou não. Você decide se aquilo que você está ouvindo vai te contaminar ou não. Você decide o que vai entrar por essas portas até chegar à tua alma. Você que vai escolher essas decisões. Os frutos vai depender da semente. Então, sabe o que a gente precisa? Fortalecer a nossa capacidade de dizer sim e de dizer não. Muitos de nós têm muita dificuldade de falar não. Fulano, faz isso para mim? Você não pode fazer. Amanda, faz uma unha de graça para mim? Você deu risada, você não falou não, você vai ter que fazer. Nós precisamos fortalecer. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar não. Qual o problema do não? Eu tenho medo de magoar a pessoa. Você tem medo de magoar a pessoa, mas não tem medo de magoar a si mesmo? Porque se você assume um compromisso, tecnicamente você tem que cumprir. Aí depois você se lasca, né? Fica a noite sem dormir, né? Você cheio de problema, você briga com outras pessoas por causa de algumas coisas que você assumiu. Fulano, me empresta uma folha de cheque. Agora não tem muito cheque, mas direto tinha isso. Eu te pago na data, viu, Rafaela? Empresta uma folha para mim. 5. Não? Aí o que acontece, gente? Você é teu amigo, você fala, vou confiar, hein? Mas tal dia você tem que dar o dinheiro. Tá bom. Chega no dia, não tem o dinheiro. E aí o teu nome vai para as cucuia. Porque você também não vai ter aquele dinheiro que você emprestou, que não era uma conta que você não fez. Então, a dificuldade de falar não é grande em muitas pessoas. E a gente precisa fortalecer isso dentro de nós. Eu preciso tomar rédea, controle disso, né? E aí nós nos deparamos com um problema geral. Vontade enfraquecida é pela porta queimada. Tem algumas portas que estão queimadas. São vulneráveis, estão descobertas, abertas para ataques malignos na nossa mente, ataques malignos no nosso corpo. Então, ou eu vou conquistar a minha vontade, ou eu não terei as minhas decisões
tomando o controle dela. Vontade, pode passar. Vontade enfraquecida, se a minha vontade estiver enfraquecida, como assim vontade enfraquecida? Eu não ter controle sobre as minhas vontades. Eu quero comprar uma bolsa. Quanto custa a bolsa? 3.000. Eu pago 10 de 300. Aí você vai lá e compra a bolsa, 10 de 300. Eu dou conta. Mas você precisa pagar 3.000 numa bolsa? Não. Então você tem uma vontade enfraquecida, porque você não domina a sua vontade. A gente chama de compulsão. Uma vontade vulnerável é inconstante aos ataques. Você não sabe dizer não, você não sabe, você vai pelo impulso, e aí Satanás aproveita dessa situação. Tem coisas que Satanás traz para a gente de bandeja. Você está lá de boa, tranquilo, não está pensando em comprar bolsa nenhuma. Está lá no celular. A vida de todo mundo assim agora, né? Está lá no celular. De repente aparece lá um patrocínio, né? Aquelas coisas patrocinadas lá. Uma bolsa? Nossa, deixa eu ver essa bolsa. E aí vai. Aí é uma porta de entrada pela visão. Eu vi aquilo, os meus olhos encheu, abriu. Eu quero isso, eu quero isso. E você não consegue controlar a sua vontade. Então é isso. Agora, uma vontade restaurada traz harmonia com os propósitos do Criador. Quando eu restaurar essa minha vontade, eu vou conseguir dominar o meu eu, as minhas decisões. Eu decido fortalecer a minha vontade. Eu decido fortalecer esse poder que eu tenho de decisão. Eu tenho esse poder. E você precisa fortalecer ele. E é o Espírito Santo que vai te ajudar em alguns momentos. Ele vai supervisionar essa obra de recriação. Então, vamos lá, olha lá. Decida fortalecer a sua vontade para restaurar seu poder de decisão. O Espírito Santo ajudará e supervisionará essa obra de Deus na sua vida. Vamos orar? Levante sua mão, vamos fazer uma oração. Diga: Senhor Jesus, ensina-me a me fortalecer, porque Tu és o meu Deus. Guia-me pelo Teu caminho e ensina-me a fazer a Tua vontade. Guia-me pelo Teu Espírito a um terreno plano. Amém. Guia-me, Senhor. Nós precisamos fazer esses tipos de oração para que Deus possa nos guiar. Voltando a falar do Neemias das portas, coloca aqui que eu quero só ilustrar para vocês. Não, vai para frente. Aí, não, é para frente, você está para trás. Aí, voltou. Essa, gente, é a cidade de Jerusalém. Está pequenininho, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho ali, tá? Na cidade de Jerusalém, tem 12 portas. 12 portas. Aqui, ó. Tem os números, né? Então vamos começar, cadê a 1 lá? 1, porta das ovelhas. Não está na ordem, tá? Eu vou falando. Porta do cárcere, porta oriental, porta da guarda, porta das águas, porta da fonte, porta do montouro, porta do vale, porta de Efraim, porta velha, porta dos cavalos, porta dos peixes. Cada porta dessa tem um significado. Eu não vou falar desse significado hoje, mas eu só trouxe para vocês, para ilustrar para vocês o que Neemias fez. Quando ele reconstrói os muros, nos muros é que tem as portas. Então, esse dentro aí do coração de Jerusalém, existia o santuário, que é o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. E restaurar essas portas, por que Neemias queria fazer isso? Porque ele precisava restaurar a vida com Deus.
essa restauração que Neemias fez, lembra que eu disse que ele é parecido com o Espírito Santo? É uma simbologia, é o que o Espírito Santo vai fazer dentro de nós. Todas as portas que nós temos dentro de nós precisa ser restaurada. Todas essas portas que nós ouvimos, vemos, precisa ser renovada. Isso é simbolicamente. Aconteceu na Bíblia, mas isso transfere para nosso dia de hoje. Eu preciso restaurar essas portas e fechar elas como tem que ser. Então vamos lá, muito bem. Restauração. O que é restauração? Retorno ao estado original, tá? Pegar alguma coisa que já foi danificada e levar ela ao estado original normal. Conquista é assumir o controle. É isso que nós vamos precisar bater ferrenhamente sobre assumir o controle da nossa vida. Assumir o controle, tomar as rédeas da sua vida. Você precisa disciplinar o seu corpo. O Espírito Santo faz a obra no Espírito, mas eu preciso me disciplinar. Então, essas são palavras-chave que a gente vai estar usando no decorrer de todo o curso. Cura é tornar completo. O que é tornar completo? Nós somos incompletas, obras incompletas. E Deus, com o seu Espírito Santo, vem em nós e completa essa boa obra. E libertação. O que é libertação? Nós vamos romper as cadeias. Quando eu falo de conquista, que eu vou voltar a falar aqui, que é o mais importante, eu preciso entender que a conquista, eu preciso assumir essa conquista da vontade para o meu corpo. Percebe que tudo que a gente faz é para o corpo? Eu compro roupa para o corpo. Eu como para o corpo, porque eu tenho que alimentar esse corpo. Eu compro algum acessório para o corpo. Eu faço alguma atividade física para o corpo. E o que eu faço para o meu espírito? Tudo a gente faz e é voltado para este corpo que vai ser destruído. E o teu espírito? Você não constrói nada para a eternidade. Como assim construir para a eternidade? Construir através de oração, a sua salvação depende de você, não depende de ninguém. E isso é para a eternidade. Ah, mas eu não tinha esse conhecimento. Quando a gente fechar os olhos nessa terra, só tem 2 lugares para a gente ir: o céu ou o inferno. Nós que vamos escolher para onde nós vamos. Se eu quero ir para o céu, eu preciso preparar o meu caminho para a eternidade, assim como eu preparo para o meu corpo. Se eu não me importo com isso, se eu fechar os meus olhos hoje ou amanhã e não tiver preparado nada para a eternidade, só tem um caminho: inferno. Ah, eu não acredito nisso. É um direito seu, mas isso é bíblico, está escrito na Bíblia. Então eu vou agilizar um pouquinho, vamos lá. O ser humano, ele é tridimensional, tá? Eu estava falando aqui. Espírito, sopro de vida, uma essência divina. Tem as referências bíblicas. A alma, a gente está falando de mente. Corpo, a gente está falando de matéria física. E estas 3 áreas podem adoecer. As suas manifestações refletem-se no corpo físico. Então, nós fomos feitos para governar. Desde o Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse para Adão: governe sobre o mar, governe sobre tudo que há nesta terra. Entrou o pecado, a gente perdeu esse governo. Então, essa obra de recriação é fazer nós assumir de novo esse controle da minha alma. Hoje nós somos controlados pela nossa alma, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo. Esse controle eu preciso pegar de volta e começar a fazer o que é certo. Então, o governo começa na mente. Autoconfiança, autoliderança, autogoverno. E muitos de nós não temos isso.
Eu preciso mandar informações para minha mente. Aqui quem manda sou eu. Eu estou com sono. Eu não consigo ler a Bíblia, porque eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Pega a Bíblia. Começa a andar e falar em voz alta. Quero ver se vai te dar sono. Eu não consigo orar, porque eu vou orar. Mas que jeito que você ora? Deitada na cama com a luz apagada. Esquece, você vai dormir sempre. Então, vai no lugar aceso para você fazer oração. Você vai decidir. Isso é disciplinar o seu corpo. Quem começa a ir na academia, primeiro, segundo dia, não dói. Dói tudo, gente. Você anda até meio torto, de tanto que dói. Mas mesmo doendo, você não vai lá fazer o seu exercício? Você está fazendo o que com o seu corpo? Disciplinando. Eu preciso disciplinar a minha mente. Eu preciso disciplinar o meu corpo através das minhas vontades. Eu preciso saber exatamente o que eu quero. Vamos lá. Cura interior, o que é, gente? É um estado de bem-estar mental e espiritual que manifesta os seus benefícios no resto do organismo. A saúde interna pode ser produzida por uma relação entre o indivíduo e a presença de Deus. Todo mundo quer ter saúde, não é? A saúde, ela é interna. Essa saúde interna, ela vai existir em mim quando eu estiver com esse relacionamento com Deus em dia. O meu relacionamento com Deus vai mudar o meu mundo interior. O meu relacionamento com Deus vai mudar o meu eu, a minha forma de ver as coisas. E a principal causa das doenças espirituais chama-se pecado. Tudo pode afetar o seu corpo. Tudo aquilo que você pensa pode afetar o seu corpo. Tudo aquilo que você pensa afeta os seus sentimentos. Para você ter essa saúde externa, você precisa estar em comunhão com Deus. Então, por exemplo, eu tenho mágoa de alguém, eu não consigo perdoar uma pessoa. Isso para Deus é pecado. Por quê? Porque Deus fala que a gente tem que perdoar a pessoa. E não é uma vez só não, é quantas? 70 vezes? Ei, Jesus, por que foi por esse número? Então a pessoa errou, te magoou, você tem que perdoar. É bíblico, liberar o perdão. A gente faz a oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não é isso que acontece. Quando alguém me machuca, eu demoro a perdoar. Mas quando eu sou a prejudicada ou preciso do perdão de alguém, eu vou lá implorar. Então, não perdoar é um pecado. E isso vai entrando dentro de nós e criando uma raiz de amargura, tornando-se ódio, desejo de vingança. E isso para a gente é extremamente perigoso. Por quê? Porque mata o meu físico. Vamos lá. O que eu preciso, gente? Então tem ali uma imagem da mente e uma imagem de uma Bíblia. A Bíblia e a mente, elas estão em harmonia, em conexão. O estado de saúde psicoespiritual é harmônico com a pessoa de Deus. E o princípio fundamental da cura interior é a compreensão e assimilação de padrões e leis divinas. Aqui tem uma referência em Deuteronômio. Ele fala de ouvir, guardar e fazer. Eu tenho que ouvir a palavra, eu preciso guardar essa palavra e praticar essa palavra. Assimilar os padrões, gente, divino. O que é padrões divino? As regras que Deus dá para a gente, o que está escrito na Bíblia. Eu preciso assimilar isso na minha vida. O que Deus permite, o que Deus não permite. E isso vai fazer com que eu tenha essa harmonia com Deus de uma forma diferente. E Deus tem prazer na nossa saúde, Ele tem prazer na nossa prosperidade, na nossa alegria, na nossa vida. É isso que Ele quer fazer conosco. Pode passar. O modelo perfeito de cura completa de Jesus. Saúde para o espírito, alma e corpo. Aqui tem uma passagem bíblica que nós vamos ler aqui. E a sua fama correu por toda a Síria.
e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. É tão bom quando a gente tem revelações, quando Deus nos dá revelações. Ele está falando aqui tudo o que a gente já tem falado. Ele está falando aqui que Jesus cura todo tipo de pessoa. Ele cura pessoas com várias enfermidades, tormentos. O que são tormentos? Já vou falar já. Endemoniados, lunáticos, paralíticos. Diga, Jesus cura tudo e todos. Pode passar aí, Amanda. Olha os tipos de cura que Jesus realizava nas doenças, enfermidades crônicas que produzem dor. Tem coisas que são dores mesmo no nosso corpo, são enfermidades. E o que são os tormentos? Enfermidades da alma. Bipolaridade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, transtorno de personalidade, e aí vai. Isso é um tormento da alma. O que é uma pessoa endemoniada? Possuída por espíritos imundos, e os paralíticos incapacitados fisicamente. Então, a gente vê aqui, ó, a saúde interna, pode passar, é a ligação fundamental entre o exterior e a mente. Isso está em 2 Coríntios 4:6. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é prova, mais prova, de que a Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Tudo. Se eu tenho essa conexão com Deus, eu posso me curar. Eu estava estudando hoje e eu fiquei pensando, bom fosse que todos pudessem ter esse entendimento. Eu ia precisar procurar outra profissão. Porque se todo mundo tiver esse entendimento de conexão com Deus, ninguém precisa de psicólogo. E eu pensei hoje, meu Deus, aí eu vou ter que procurar outro tipo de trabalho. Mas, vou na seguradora, sei mexer com seguro, não tem problema não. Pensa que não, vou vender seguro de novo, não tem problema. O que a gente importa, o que a gente quer, é ver as pessoas curadas. Eu vejo algumas pessoas sofrendo, não que eu não sofra, mas eu vejo algumas pessoas sofrendo, eu falo, meu Deus, me ajuda a ajudar essa pessoa. Porque eu sei que não precisa sofrer desse jeito. Eu sei o que a gente precisa. Compreensão de si mesmo. Compreensão de quem é Deus, do que Ele pode fazer, de entrega. Mas isso é um processo que eu preciso querer. Eu já fui muito machucada nessa vida, mas Deus me curou. Hoje eu entendo, que eu estava falando aqui para vocês, que todas essas experiências que eu passei na minha vida, só me fez ser mais forte. Deus estava me forjando no fogo, com dor, com choro. E é isso que Deus faz. Fez comigo e faz com cada um de vocês. Porque você não sabe o que eu estou passando, eu estou sofrendo. Quem é que nunca sofreu? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse sofrimento, pôr num saco e carregar para o resto da minha vida? Não, estou fora, lança o saco fora. Deixa ele de lado. Segue a tua vida. Onde nós estamos? Tá, não falei essa parte aqui. E a saúde interna é a ligação fundamental entre o exterior e a mente. Porquanto foi Deus quem ordenou. Olha só. Das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus não mudou. Esse mesmo Jesus que fez todas essas coisas pode fazer hoje. Você pode ter esse conhecimento hoje de que Deus pode mudar, Jesus pode transformar a sua vida. Ele está aqui. Aí, pode passar, Amanda. Olha só,
A saúde interior é originada no estado mental e espiritual do homem. Vamos lá. Mente, corpo e espírito. Isso aqui, gente, existe um transtorno psicoespiritual. Como assim? O nosso espírito também adoece. Não é só a minha alma que adoece. O meu espírito também adoece. Psicossomatismo. O que é isso? As doenças da alma que são somatizadas no meu corpo. O que mais? Transtorno psicomental. Mental não é doença mental não, viu? Não tem nada a ver com doença mental. Mental da nossa mente, daquilo que eu penso, daquilo que eu sou. Então, há doenças espirituais, sim. Quer uma prova? Você vai no médico, você está cheia de dor no corpo. Você vai no médico, faz exame de sangue, faz exame de urina, faz exame daqui, vira você do avesso e não acha nada. O médico olha para você e fala o quê? Você não tem nada. Mas na realidade você tem sim. Quem está doente é o seu espírito. Seu espírito está doente, ele vai transpor para você. É isso que acontece. Aí eu vou mostrar para vocês aquilo ali, ó. Depressão, ansiedade, pânico, tristeza excessiva, alteração psicomotora e choro fácil. Isso são doenças espirituais. São doenças espirituais. Muitas podem ser somáticas. Vamos lá. Eu quero passar para vocês agora alguns transtornos médicos associados a essas psicodoenças mentais. Crônica degenerativa, né? Doenças crônicas degenerativas. Artrite reumatoide pode ser uma doença do espírito, relacionada à nossa alma, somatização. Lúpus eritematoso. Lúpus, todo mundo que tem lúpus pode ter certeza que ela é uma doença que vem do espírito. Fibromialgia, muitas pessoas sofrem de fibromialgia. Esclerose múltipla. No metabolismo, diabetes mellitus 1 e 2, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e renal, hipotiroidismo, neoplásicas, cânceres de mama, câncer de pâncreas e hormonais, síndrome climatéria peri e pós-menopausa. Climatério, gente, tem a ver com a mulher, tá? Andropausa. Alguém já ouviu falar de andropausa? Ah, só o senhor, né? Por quê? Porque a andropausa, gente, é igual à menopausa da mulher. O homem também sofre essas alterações hormonais. Pegou, né? Fibrose cística da mama e disfunção erétil também está relacionado a essas questões hormonais. E aí, nós vamos entrar num campo chamado psicossomática. A psicologia hoje diz o que a palavra de Deus já diz há mais de 2000 anos atrás. Tudo que a psicologia é uma ciência, tá? Houve até um tempo atrás, houve uma briga aí para dizer se psicologia era uma ciência, se não era, o que Freud descobriu, os estudos de Freud, não sei o quê, bababá. Diz que é uma ciência. E eu acredito que é uma ciência também. Mas, antes de vir Freud, antes de vir ciência, existe a palavra de Deus. Que tudo que Freud fala, a palavra também fala. Ele descobriu só como algumas coisas acontecem. Que às vezes a palavra não está tão clara dessa forma. Mas o que é a psicossomática? As emoções se mostram os principais catalisadores de doença. O que é catalisador? Eu fico pegando problemas e somando dentro de mim. Quando as mesmas são negativas ou corrompidas, nosso corpo responde de maneira mais vulnerável e invasiva possível. Segundo a psicossomática, as enfermidades são obras diretas do nosso inconsciente. O nosso inconsciente
é algo muito difícil de acessar. O psicólogo tem algumas técnicas para poder acessar o inconsciente da pessoa. Por quê? Dentro do inconsciente tem todas as informações da nossa vida. Pensa assim, um HD de computador. Todo mundo sabe o que é um HD de computador? Onde você guarda as informações dentro do computador? O nosso inconsciente. Você nasceu não. Dentro da barriga da sua mãe, seu inconsciente já está funcionando. Dentro da barriga da sua mãe, você já sentia, você já ouvia, você só não via. Mas você já sentia, porque o bebê sente tudo o que a mãe sente. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu senti o que ela sentia. O quê? Não sei. Está no meu inconsciente. De alguma forma está. E cada um de vocês é assim. E quando a gente vai crescendo, né? Nós temos os nossos filhos. Tudo é criado memórias. E quando esses filhos crescem, eles vão se comportar igual eles se comportavam quando pequenos. Por isso que a educação é de extremamente importante. Muitas vezes nós estamos doentes por questões internas mal resolvidas, lá da nossa infância, lá do nosso passado, lá, às vezes nem é da nossa infância, pode ser da infância, pode ser da fase adulta, de qualquer idade, mas está relacionado ao nosso passado. Está mal resolvido dentro da gente. E o que acontece? A gente vai adoecendo. E eu quero dizer uma coisa, Satanás só constrói fortalezas dentro de nós se ele encontra um direito legal. Como eu dou um direito legal para Satanás? Através do pecado. Quando eu estou em pecado, eu dou direito para Satanás atingir a minha vida, atacar a minha vida. Quando eu tenho consciência do pecado que eu oro a Deus, me arrependo, Deus me perdoa e sigo a minha vida. Ele não tem mais direito legal de tocar na tua vida. Então, Satanás, ele só age dessa forma. Isso porque o mesmo tenta avisar que há questões pessoais. Mas quando eu falo mesmo, estou falando do inconsciente, tá? Que não receberam a devida atenção e estão mal resolvidas. Isso acaba por distorcer o nosso lado emocional, que consequentemente compromete o nosso corpo físico. O nosso lado emocional mostra que há uma deficiência de equilíbrio, mostrando emoções negativas em excesso. Como não reagimos adequadamente a uma situação, acabamos acumulando algo de ruim em nós. Então, como não tem um mundo interior resolvido, reagimos de forma negativa. De que forma? Sempre eu me oponho. Você fala alguma coisa? Não é bem assim, não. Não, eu não concordo, não. Aí continuamos. Ademais, a resistência contra a mudança também costuma influenciar nesse caso. Isso sem contar com os padrões que nos limitam comportamentalmente. Muitas pessoas têm resistência à mudança. Você precisa mudar a sua vida, mas eu não quero. Vai continuar tendo alguns problemas. Por quê? Porque é resistente. Por que é resistente? Porque tem questões pessoais e internas que não estão resolvidas. Eu preciso fazer, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Está errado. Se eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Vamos lá. A psicossomática defende que nós somos causadores de nossas próprias doenças, mas também somos a cura. Isso pode ser conquistado quando nos dispomos a entender a nossa própria história de vida. Eu quero dizer que não é todo mundo que se dispõe a entender a própria história de vida. Sabe por quê? Porque vai lidar com situações dolorosas. Você vai ter que olhar para aquilo, para o seu comportamento, talvez para um erro, talvez para alguma situação da sua vida que vai doer. E para isso você precisa de coragem, você precisa de força para enfrentar quem você é. Você não é coisas ruins que aconteceu.
Você é muito mais do que isso. Você precisa exaltar as suas qualidades, quem você é. Entender que Deus fez você, imagem e semelhança, Ele criou você para que você pudesse ser feliz, para que você pudesse construir as suas coisas. Eu não tenho capacidade. Não! Por quê? Tudo se aprende nessa vida. Eu não consigo fazer isso. Não consegue se não quiser. Porque tudo é aprendido. Diga, tudo é aprendido. Tudo. Eu posso adquirir habilidades que eu não tenho. Eu posso aprender coisas que eu não sei. Quando eu quero. Eu tenho que querer. Eu preciso assumir as rédeas da minha vontade. Eu preciso assumir as rédeas da minha vida. Eu preciso controlar a minha mente. Eu preciso controlar o que eu penso, o que passa nessa cabeça. Eu preciso tomar decisões. E quando temos a compreensão de quem somos, temos maior controle de como reagimos a determinados eventos. Dessa forma, teremos uma proteção interna maior. Nesse seminário, às vezes algumas pessoas falam, mas é cansativo, mas é um ensinamento que eu não sei nem quantas sessões de terapia, porque a sessão de terapia é lenta. Você depende do paciente. Eticamente falando, você não pode falar todas as coisas. Aqui na palavra de Deus, não. Eu posso ser direta, clara. Posso te mostrar. Tem coisas que eu já sei. Mas na sala de terapia eu não posso falar. Tem coisas que eu não posso falar. Porque o paciente não está preparado para ouvir. Mas aqui não, que é diferente. Aqui a gente precisa forjar. Aqui eu preciso para que Deus sonde a minha vida. Nós vamos pedir para que Deus sonda a nossa vida. Desde o útero materno. Para que a gente passe um pente fino. E Deus, com a obra do Calvário dele, faça a nossa cura por completo. Você quer permanecer como você está? Não. Então você precisa muito de conhecimento. E aí, para terminar, algumas conclusões. A cura interior é a parte da saúde integral. Por que que a cura interior ela é essencial? Por isso. A cura interior é parte da saúde integral, da minha vida. A perda da saúde interior está sujeita a fatores internos, emoções, sentimentos e pensamentos, que produzem alterações orgânicas e mentais que causam processos de enfermidades. O que mais? O pecado é uma fonte primária para perder a saúde interior, mas não todas as doenças psicomentais são produtos do pecado. Exemplo, depressão. Uma pessoa está com depressão porque ela está em pecado? Não. Nem tudo é pecado. Existem algumas doenças que não é por causa do pecado. Existem algumas doenças que são somáticas mesmo, porque a pessoa não está sabendo lidar com aquela situação e leva ela à depressão. Isso não é pecado. Entenderam? Tem doenças que são pelo pecado e tem doenças que não são pelo pecado. 4. A cura interior baseia seus princípios na misericórdia de Deus e nas manifestações da sua graça. Ele sempre busca curar a alma, espírito e corpo. Nem todos os processos psicopatológicos são originados por doenças orgânicas, mas na maioria das vezes, todos os processos psicomentais geram manifestações orgânicas. E 6, a cura interior e saúde interior estão unidas com um relacionamento harmonioso com Deus e a sua presença. O que eu quero dizer para vocês? Há muitos benefícios da gente entender mais sobre cura interior. Nós vamos fazer ministrações em você. Eu vou fazer ministrações em vocês. Só que antes, vocês precisam desse conhecimento. Senão vocês não conseguem acessar o ponto da dor. Acessar o ponto que precisa
que está lá incomodando, que você talvez nem saiba. Então, mais para frente, nós vamos falar sobre nós vamos fazer essas ministrações. Então, não percam, tá bom? E semana que vem, eu vou falar sobre como você vai conquistar essa vontade da sua mente. Como você vai fazer isso? Como que você vai tomar essa rédea? Como que você vai tomar esse controle? Vou falar sobre isso semana que vem. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, derrame o entendimento sobre a vida dessa pessoa. Traga a luz, que o Senhor possa resplandecer a sua luz sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Entendendo sobre corpo, alma e mente. Entendendo que eu preciso alimentar a minha mente, a minha alma, com o teu Espírito e não com as portas de entrada da minha vida. Não sou o que eu vejo, eu não sou o que eu escuto, eu sou o que a sua palavra diz que eu sou. Oh, aleluias! Espírito Santo, vem fazendo a tua obra, vem fazendo a tua obra. Passe no interior de cada um, passe na mente de cada um, renovando, curando, tirando as mazelas, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, este processo seja feito por completo, do alto da nossa cabeça à planta dos pés, e que nós possamos cada vez mais estar com o Senhor. Que o meu espírito possa estar em harmonia com o seu, ó Deus, porque eu sei que é daí que vai vir essa cura de uma forma completa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus.